programa livre para todos os públicos. Aproveitem! E aí galera, Lebordini na área para mais um episódio e dessa vez especial, emocionante. Que você foi criado nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, não tem como não gostar dessa criatura tentada que tá aqui atrás. Senhoras e senhores, com vocês, Pica-Pau, hoje no canal Recomeço, né? E com isso, orgulhoso de estar fazendo um episódio dele, porque é um dos meus personagens preferidos, né? Um dos primeiros desenhos que eu assisti quando eu era pequeno, e faz muito tempo, né? E aqui, hoje pra vocês contando a história do nosso querido Cabeça Vermelha e Grande Nariz, e que faz... Vocês sabem, né? Não conheço, senhor. Eu não lo conozco, senhor. Então, vamos hoje, com o patrocínio de Multimix Shopping e RD Ink, o seu estúdio de tatuagem, vamos hoje falar sobre ele, o personagem mais atentado ao lado de Pernalonga. Essa gente inventa cada coisa. Que existe. Pica-Pau. E com isso, e para isso, vamos ao ano de 1940. Isso, ele tá velhinho. Eu era jovem. Lembra daquele episódio da Fonte da Juventude? Então, entre nas nossas redes sociais e também, né, que na nossa lojinha do canal Recomeço tem bastante coisa pra você e ouvir também. Depois que terminar o episódio, você ouve ele lá naquela rede que você já está careca de saber, tá bom? Então, depois que terminar, vai lá, que o episódio já vai estar no ar para você poder ouvir. Ou se você não puder ouvir, eles são lançados simultaneamente, tá? No mesmo momento que lança aqui, lança lá e você já ouve, tá bom? É isso aí. Então, vamos com a Recall Time. Isso aí, Recall Time. Agora, vamos saber um pouco sobre a Pica-Pau boba. E você aí? Bora viajar no tempo? Vamos lá! 3, 2, 1, go! E lá vamos nós. De acordo com o agente de imprensa de Walter Lantz, a ideia de criar o Pica-Pau surgiu durante um incidente ocorrido na noite de núpcias do desenhista com Grace Stanford no lago Sherwood, quando o Pica-Pau irritante passou a noite inteira bicando o telhado do chalé que haviam alugado, não deixando que o casal dormisse. Quando o pássaro foi embora, eles descobriram que o Pica-Pau havia feito um monte de buracos no telhado, por onde a chuva começou a entrar, arruinando de uma vez a noite dos pombinhos. A esposa de Walter Lantz, então, teria sugerido que o marido criasse um Pica-Pau irritante para aparecer em seus desenhos animados. Essa história, porém, não tem muita credibilidade, já que Walter e Grace somente se casaram em 41, depois que o desenho já havia estreado no cinema. Em 1940, Walter Lantz decidiu que um novo desenho não era o suficiente para tornar seu estúdio famoso. Ele queria um personagem que com o tempo evoluísse para uma estrela completa. Então ele e sua equipe de animadores apresentaram um novo adversário para Andy Panda e seu pai lidarem. Um Pica-Pau louco que você tem medo, que eu sei. Do primeiro Pica-Pau, aquele que parecia que usava meia. Eu tinha muito medo desse. E você sabe qual que é o episódio, né? Quando Walter Lantz mostrou o desenho do Pica-Pau intitulado Knock Knock, de Bernie Kressler, chefe de departamento da Universal Studios, ele o rejeitou. Esse é aquele episódio em que tá o Andy e o pai dele
que eles estão na casa e o Pica-Pau começa a bicar o teto. Tem a ver um pouco com a história da noite de núpcias dele, né? Não sei se for verdade essa história, então está batendo. Então é essa história em qual o pai do Andy ensina ele a pegar um pica-pau, que ele diz que colocando sal na cauda, o pica-pau não consegue fugir, né? Você viu o que acontece com eles, né? Eles mexeram com o pica-pau errado. Foi mostrado para a Universal e ela rejeitou de primeiro, dizendo que aquele passarinho era a coisa mais desajeitada e feia que ele tinha visto. Verdade, o pica-pau louco, ele é feio, cara. E medo também. Porém, Lantz insistiu que o produzissem, dizendo que ele estava apostando tudo no personagem. A Universal atendeu aos seus pedidos e produziu o desenho, que fez um sucesso estrondoso. Então, Chrysler pediu a Walter Lantz novos episódios, como se nada tivesse acontecido. Depois do sucesso de Pica-Pau como coadjuvante do desenho de Andy Panda, eles resolveram fazer um desenho onde o personagem apareceria sozinho e seria o astro. Então Lantz precisou de um nome para o Pica-Pau e decidiu chamá-lo de Woodpecker. E decidiu chamá-lo de Woodpecker, que foi também o título do primeiro desenho animado do Pica-Pau. O público reagiu bem a Knock Knock e Lantz percebeu que finalmente encontrou uma estrela para substituir o decadente Oswald the Lucky Rabbit, que é um coelho, tá? Coelho Oswaldo. Woody o estrelou em vários filmes. Com seu comportamento impetuoso, o personagem foi um sucesso natural durante a Segunda Guerra Mundial. Sua imagem apareceu em aeronaves americanas com artes em narizes e em refeitórios, e o público na frente da casa assistiu Woody lidar com problemas familiares como a escassez de alimentos. O desenho animado, que é aquele episódio que diz que o Pica-Pau conversou com a fome. É esse episódio daí, que foi feito durante a Segunda Guerra Mundial. Certo? Então vocês estão no raciocínio, né? Então vamos lá. O desenho animado Woody de 1943, The Dizzy Acrobat, foi nomeado para o Oscar de melhor curta de cartoons em 1944 e perdeu para o desenho animado Tom e Jerry da MGM. The Yankee Doodle Mouse, que é o nome do filme. A estreia de Pica-Pau também marcou uma mudança no estilo de direção de estúdio de Walter Lantz, já que os personagens foram fortemente inspirados pelo personagem Patolino criado por Tex Avery, Looney Tunes da Warner Bros. Em termos de humor, e foi por isso que deu a fama ao estúdio, curiosamente ao próprio Avery, nunca dirigido um curta do Pica-Pau, no pouco tempo em que esteve no estúdio de Walter Lantz. Eles disseram que ia ficar muito igual, se já o comparavam com o Patolino na época, né? Então, falaram, não, é melhor, deixa ele fazer lá o Patolino lá, né? E a gente faz o Pica-Pau aqui. Tanto que em 1947 as negociações de renovação de contrato entre a Lantz e a Universal, que é a International, né? Que é o mundo lá, sabe? Quando você assiste filme aparece? Então, ela mesmo. Fracassaram e Lantz começou a distribuir seus cartoons através da United Artists. Curtas distribuídos pela United Artists apresentavam animação de alta qualidade e influência de Dick Land. Os orçamentos dos filmes permaneceram os mesmos. 172 e 175, ex-animadores da Disney como Fred Moore e Ed Love começaram a trabalhar com Lantz e o ajudaram Lund a adicionar toques do estilo Disney aos desenhos do Pica-Pau. Apesar do estilo Disney adicionado aos desenhos animados posteriormente, os desenhos do Pica-Pau ainda tinham que manter uma boa dose de pastelão e humor doido dos desenhos animados pré-Lund. Pois é, porque quando você fazia, né, os desenhistas faziam o desenho da Disney, era aquela coisa certinha, centrada, né, antigamente, tá? Né, que tinha que ser aquele padrãozinho. Aí os outros estúdios não, começaram a usar o politicamente incorreto, né? Daí deu no que deu. É como se a Disney fosse a Globo e o SBT fosse a Universal, fosse as outras emissoras, entendeu? Tinha lá o sistema Globo, né? E os rebeldes eram as outras emissoras. O Pica-Pau foi o primeiro desenho animado a ser exibido na TV brasileira na Rede Tupi, um dia após a sua inauguração no dia 19 de setembro de 1950.
Nessa época, os desenhos eram exibidos com as vozes originais em inglês e legendado, pois a dublagem em português só surgiria em 1957. Nas revistas em quadrinhos publicadas pelas editoras brasileiras, Pica-Pau era chamado de Berimbau pela revista O Cruzeiro e Udi Udi pela Ebal. A Record é considerada a primeira emissora de televisão a transmitir os curta-metragens do Pica-Pau com dublagem em português da década de 60. No entanto, a Rede Tupi, que é do início da década de 60 também, já transmitia os curtas-metragens com uma dublagem feita pela Herbert Richards e pela Dublação Guanabara. Em 81, o SBT tomou posse do desenho até 2002, quando em 2003 a Globo começou a transmitir o desenho com episódios remasterizados dentro do programa TV Globinho. Saudades, inclusive. Onde o desenho dissipou em 2004 e teve esporádicas exibições em 2005, até que a TV Globo deixou de exibi-lo definitivamente. Em 2006, por meio de uma parceria exclusiva com a Universal, feita no ano anterior, a Record exibiu um especial com episódio de O Novo Show do Pica-Pau, respectivamente às 5 horas da tarde, no feriado do dia 15 de novembro de 2006. Então, a partir desse dia, os novos episódios ganharam espaço na programação de segunda a sexta, às 18 horas, na mesma forma de sequência de desenhos Pica-Pau, Picolino, entre outros, ou seja, a turma do Pica-Pau, né? E durou até março de 2007, quando a Record começou a exibir os curtas clássicos a 1 hora da tarde. Sendo os primeiros cartoons Quem Cozinha Quem e A Hora do Banho. Esse Quem Cozinha Quem é aquele episódio que tá ele e o lobo, que é clássico o episódio. Entre março e abril foram apenas exibidos os episódios da década de 40, quando foi reprisado novamente. No dia 28 de abril de 2007, foi exibido pela primeira vez os episódios antigos da Turma do Pica-Pau, e a partir de 2009, a emissora começou a cortar o título dos episódios. Em 2010, parou de exibir os episódios da Turma do Pica-Pau e o Novo Pica-Pau, deixando apenas episódios clássicos. Em 2012, a Record venceu a Globo com Pica-Pau em um sábado à tarde, fez o diretor do programa TV Xuxa, que na época batia de frente com a animação, ser demitido após desabafar sobre as derrotas no Twitter. Pois é, o Pica-Pau derrotou a Globo, assim como o Chaves também. Em janeiro de 2012, o Novo Pica-Pau volta a ser exibido nos domingos das 9 às 11, seguindo por Pica-Pau Antigo. Essa exibição ocorreu no programa Record Kids. No dia 3 de dezembro de 2015, Flávio Rico, colunista da UOL, notificou que a licença da Record com a Universal havia expirado. No dia seguinte, a emissora anunciou que havia renovado até 2016. Em setembro de 2016, a emissora voltou a exibir o personagem, substituindo a série Todo Mundo Odeia o Chris, que tá lá no nosso episódio número 33, né? Tudo sobre o carinha que mora logo ali, tem a história pra vocês. Curte lá, depois que assistir esse. Em 19, a Record fez uma renovação, exibindo aos domingos. A última exibição deste contrato foi no dia 26 de dezembro de 21. Com uma nova renovação, o personagem voltou para a emissora para ser exibido a partir do dia 16 de janeiro de 2022. Em 17, a NBC Universal lançou um canal no YouTube em inglês, espanhol e no português de Portugal. A versão em português possui 5,47 milhões de assinantes, o dobro da versão em espanhol e 10 vezes mais que a versão em inglês. Em dezembro de 2018, a websérie foi disponibilizada no canal brasileiro com dublagem em português. É incrível como isso faz sucesso no Brasil, né, cara? Pica-Pau é demais, cara. Em outubro de 22, uma coleção de roupas intituladas Reserva mais Pica-Pau foi lançada pela rede de lojas Reserva. Na compra de qualquer produto da coleção, o cliente ganhava uma revista em quadrinhos ilustrada pelo quadrinista Flávio Luiz Nogueira. E em fevereiro de 24, a Record renovou a licença para exibir por mais 2 anos. Em junho do mesmo ano, a emissora tirou a série do ar. Agora, algumas curiosidades. A risada do Pica-Pau foi criada por Walter Lantz e se tornou sua marca registrada e está patenteada também. Mel Blanc foi o primeiro dublador do Pica-Pau e depois, lá nos Estados Unidos, por Grace Stanford, que o substituiu. Mais de 200 episódios
foram feitos de 41 até 72. De 1941 até 1972 foram feitos mais de 200 episódios. E o show do Pica-Pau, que é o que a gente conhece, foi feito de 51 a 56. E o Pica-Pau se tornou oficialmente o mascote da Universal Pictures e foi incluído no Hall da Fama de Animação em 1990. Pois é, essa pessoinha aqui, atentada, está lá na calçada da fama desde 1990. Ele merece. Detesto você. Eu gosto de você. Pois é, galera, esse foi mais um episódio do canal Recomeço, falando sobre ele, o atentado, o espivetado, o sapeca. Nossa, sapeca é muito coisa de velho, né? O doido, o Pica-Pau maluco, o Pica-Pau que todos amamos. E aí, curtiu? Então vai lá, curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família. Ainda não faz parte? Se inscreve lá também e entre no nosso mundo mágico. Veja a nossa lojinha, entre também lá nas outras redes sociais nossas e escute o episódio. Esteja com a gente é legal, vai. Nos vemos semana que vem com mais um episódio legal que você vai se lembrar e você vai se apaixonar. Combinado? Então, como eu digo sempre, valeu!